de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar vocês? São semelhantes a meninos, que sentados nas praças gritam aos outros meninos: nós vos tocamos flauta e não dançastes, pois entoamos lamentações e não chorastes. Versículo 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio então eu, Jesus, o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um guloso e bebedor de vinho, amigo de publicanos, ladrões e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Amém ou amém? Eu vou tentar fazer uma pregação textual. Amém? Eu vou combinar um negócio aqui entre nós seis. Na hora que eu terminar a ministração, a gente dá uma bênção sacerdotal e nós vamos para casa. Amém? Eu sei que não tem dar certo, não custa nada falar. Amém? Hoje é dia de puxão de orelha. Esse tempo que a gente está aqui, nessa igreja, né, meu irmão? Preparado por Deus para nós. Amém? Nós temos o privilégio de poder cultuar de portas abertas. Nós temos uma igreja razoavelmente confortável. Nós temos aparelhagem de som, nós temos cadeiras, nós temos uma igreja limpa, né? Uma localização boa, um sacerdote, temos a presença de Deus, que é o mais importante, amém? E nós temos o privilégio de estar aqui, de podermos ouvir a palavra, né, meus irmãos? Você que poderia estar bagunçando, poderia estar, né, nessa idade, você poderia estar fazendo mil coisas erradas, né? Poderia estar se destruindo, porque a fatura chega lá na frente. Não é verdade? A gente muitas vezes na adolescência, né, na adolescência, a gente faz coisas erradas. Hoje muito mais, né? Na nossa época não era tanto, mas hoje, quando eu digo na nossa época, minha época, da minha vida, da apóstola Ruth, não era tanto, porque a gente não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto acesso. Mas hoje, meninas como a Débora deixam mulheres como vocês de chinelo. Amém ou amém? Sim ou não? É a verdade, é ou não é? Eu não sabia fazer na minha época, que eu era pré-adolescente, eu não sabia o termo, eu creio que um décimo do que o pessoal dessa geração sabe. E eu estou sendo humilde. Amém? Nós não tínhamos acesso. Mas nós, Deus proveu para a missionária Débora para ela estar participando de algo glorioso, de algo que edifica, né? Que vai fazer diferença lá no futuro, tanto para ela quanto para nós. Amém, amém? Que todos estamos caminhando para o futuro, para o crescimento. E no dia de hoje, na quarta-feira passada, se eu não me engano, a quarta foi leve, né? A quarta-feira passada, quem lembra da palavra que foi pregada na quarta passada? Quem lembra? Qual palavra foi pregada na quarta passada? Você estava aqui? Não lembra a palavra? Quem lembra? Uma palavra leve. Amém? Quarta-feira passada foi uma palavra sobre santidade, mas não foi uma palavra pesada, foi até uma palavra de sentido. Amém? E hoje nós estamos aqui e Deus colocou essa palavra no meu coração. O cerne da questão hoje aqui, o que Deus quer, né, o que Deus colocou para mim. Ontem eu e a apóstola fomos para o monte. Amém? Deus usou um profeta lá de verdade.
nem esperava, né? Que eu vou, Deus me usa, eu não vou atrás de profeta, eu subo um monte para receber unção. E Deus usou um rapaz humilde e confirmou tudo aquilo que Deus tinha falado comigo. Amém? E Deus usou a boca dele para falar que o diabo tentou me infartar. Você sabia que eu sou cardíaco? E o diabo tentou, no dia que eu subi lá na segunda-feira, ainda no jejum de Daniel, o diabo tentou me infartar. Deus me deixou. E falou coisas, ele falou do ministério, tudo de Deus. Confirmando, né? Porque a profecia confirma aquilo que você já sabe. Confirmando aquilo que Deus falou comigo. Amém? E o cerne hoje da questão aqui, o que Deus quer trazer para nós, Deus quer mais obediência. Deus quer mais submissão. Amém? Deus quer uma entrega total, meus irmãos. Eu me lembro que a Miss Debs falou aqui um dia que ela estava numa briga, ela queria tomar o controle da mão de Deus e ficar ela com o controle. O que eu posso dizer, sem medo de querer ofendê-la, que é uma burrice, não é nada sábio. Quem concorda comigo? Você tirar o controle da sua vida da mão de Deus, você tomar o cabo da nau, você pegar um leme, é burrice, não é sábio. Porque quem é que pode conduzir a minha e a sua vida melhor do que Deus? Para pensar, quando Deus não conduzir a sua vida como quer, e agora que Deus conduz como quer? Para pensar quantas bênçãos você tem quando você deixa Deus controlar a sua vida. Amém? E vocês sabiam que tem muita gente dentro da igreja que não alcança as bênçãos, não alcança a graça de Deus, não alcança o céu, porque não entrega a vida de verdade para Cristo no total. Tem até um louvor que fala sobre isso. Quando tudo deixares no altar. Amém? Vocês já ouviram esse louvor? Quando tudo deixares no altar, tem que deixar tudo no altar. Amém, Marcelo? Amém ou amém? E diante disso, Jesus, o texto aqui começa assim, ó. O título é: Jesus, dá testemunho de João. Jesus dá testemunho de quem? De João. Você imagina? Você sabe o que é Deus dar testemunho de você? Imagina Deus falar. Deus falar: você é um verdadeiro crente. Estou falando do homem, não, meu filho, falando de Deus. Deus falar: olha, eu vejo em você um verdadeiro crente. Eu vejo em você fidelidade. Eu vejo em você um verdadeiro homem e mulher de Deus. Você sabe quanto vale isso? Tem preço. Amém ou amém? Porque é o testemunho de Deus. Amém? E aqui no texto, o texto está falando o seguinte, ó, que Jesus vai dar testemunho de João. Que João? João Batista, o primo dele. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer, versículo 7 também, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Agora Jesus vai perguntar, presta atenção, isso que é muito importante. Que saíste a ver no deserto? Uma pergunta. Jesus está perguntando para o povo, o que você saiu para ver no deserto? Por que Jesus está falando isso? Porque onde João Batista ficava? No deserto. Amém? Ele ficava no deserto, irmã Cira, próximo das águas do Jordão, porque ele estava batizando o povo para o arrependimento. Amém? João estava lá, batizando o povo para o arrependimento. E Jesus está perguntando: o que vocês foram ver lá? Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, Jesus está falando, vocês estão achando, vocês saíram para ver o que? Um bambu agitado pelo vento? Ou seja, vocês foram ver algum espetáculo? Essa é a tradução. Vocês foram ver algum espetáculo? Foram ver alguma coisa? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente quer ver alguma coisa. A gente quer sentir arrepio. Muitas vezes eu acho que se eu não sentir arrepio, Deus não estava na igreja. Mas
Mas se você pegar o isopor e tem gente que você passar um isopor na parede, a pessoa arrepia. Amém ou amém? Então isso não quer dizer nada. E é isso que Jesus está querendo chamar a atenção do povo aqui. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 8. Sim, que saíste a ver? Jesus torna a perguntar: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Porque muitas vezes, o que Jesus está falando aqui? Jesus faz uma série de perguntas para a turma. Um homem vestido de roupas finas, por que Jesus está falando isso? Porque a mentalidade do povo daquela época, e a mentalidade de hoje ainda, é que alguém, para ser usado por Deus, ele precisa, as pessoas querem que a pessoa esteja enquadrada nos padrões mundanos. Muitas vezes Deus vai surpreender você. Às vezes Deus vai usar alguém que você não preza, alguém que você não dá crédito para falar com você. Já aconteceu comigo. Deus muitas vezes vai usar alguém, algo que não é, para confundir o que é, o que está na palavra. Amém? E a gente muitas vezes a gente quer que Deus fale com a gente, só que a gente formata como que a gente quer que Deus fale. Deus vai falar de um jeito, mas a gente quer que Deus fale de outro. Se Deus vai falar assim, eu não aceito. Se não for dessa maneira, não é Deus. E não é assim que funciona. Isso é um entendimento errado. Amém? Isso é um entendimento errado. Eu tenho várias experiências de Deus usando situações e pessoas que ele para sozinho, que era aparentemente não era de Deus. Amém? Mas quando eu estava ligado na fiação, eu estava sensível à voz de Deus, eu entendi que era Deus falando comigo. Amém? Então Jesus está falando aqui, ó. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Olha o que Jesus vai responder para o povo. Jesus mesmo vai responder, a palavra. Ora, os que vestem roupas finas moram nos palácios, trabalham nos palácios reais. Amém? Então Jesus está falando, ó, vocês estão procurando gente fina? Vocês estão procurando gente da alta esnobe? Vai lá nos palácios. Não é no deserto. Está certo ou está errado? Não está certo? Então Jesus está falando o seguinte, ó, eu vou traduzir para vocês aqui. Eu apóstolo, estou falando. Eu vou traduzir para vocês o que Jesus está querendo dizer. Vocês estão procurando coisas espirituais? Ou vocês estão procurando coisas terrenas? Se vocês estão procurando coisas espirituais, vocês vão encontrar no deserto. Mas se vocês estão procurando coisas terrenas, vocês vão encontrar nos palácios. Faz sentido? Amém ou amém? Ou seja, quando é que nós somos mais tratados? Quando é que Jesus nos faz crescer? Quando é que nós, como crentes, acessamos um tamanho maior diante de Deus? Nós crescemos na fé, na graça, no conhecimento. Não é no deserto? É no deserto. Amém ou amém? Vamos continuar. Versículo 9. Mas para que saístes? Olha como Jesus, esse texto é intrigante. Olha como Jesus está questionando a nós. Porque esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Então Jesus está questionando a gente. Mas para que saíste? Jesus está perguntando qual é o sentido. Por que você se tornou cristão? Por que vocês vieram aqui? Qual é o sentido de vocês virem na igreja? O que vocês vêm buscar? Tem propósito? Para que vocês vieram aqui? É o que Jesus está falando. Por quê? Porque tem muita gente que vai na igreja sem saber por quê, que tem a Bíblia na mão e não sabe o que a Bíblia é, que está tão alheio às coisas de Deus que não sabe discernir o que é espiritual e o que é mundano.
pastor Lúcio? Você saiu para ver um profeta? Porque todo mundo sabia que João Batista era profeta. Amém? João Batista era profeta. Ele vestia pelo, ele se vestia de pelo de camelo e comia mel silvestre com gafanhotos. Era o que ele comia. Aí Jesus está falando: vocês saíram para ver um profeta? Né? Vocês querem uma profecia? Porque na verdade é o seguinte: hoje, a maioria, quando você vê muita gente no lugar, eu vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu tivesse só profetizando aqui na IAPK, se aqui não tivesse quase uma hora de palavra, se eu tivesse entregando revelação, tinha gente todo lado da rua. Amém ou amém? Amém ou amém? Garanto para você que eu já vivi isso. Mas Jesus está falando: vocês vieram atrás de um profeta, que as pessoas, a gente vê nas redes sociais, as pessoas estão tão cegas atrás de profeta, que se o macumbeiro profetizar para eles, eles aceitam. Não, Deus usa quem quer, não é assim não. Amém? Não é assim não. A gente tem que receber água limpa de fonte limpa. Amém ou amém? Ô Jesus, o Senhor manda o anjo da eletrônica aí. Olha que tremendo. Para ver o profeta, sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Jesus está falando agora, Jesus está falando: você saiu para ver o profeta? Está falando de João Batista. Não, eu vos digo, você saiu sim, mas só que é o seguinte: é muito mais que profeta. Amém? É muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora a pergunta é: olha como é bom conhecer a Bíblia. A pergunta é: esses versículos que Jesus citou, onde eles estão? Que fala de João Batista, está no livro de Isaías, 700 anos antes. Amém? Na reunião que teve no céu, para mandar Jesus, depois lá, Deus vai usar o profeta Isaías e vai falar: eu vou mandar um arauto na sua frente, eu vou mandar um precursor, eu vou mandar um embaixador, aquele que vai preparar o caminho do Salvador. Quem é? João Batista. João Batista veio para preparar o caminho. Amém? E então o que o João Batista é? Um arauto, um embaixador. E é disso que Jesus está falando. João Batista é o anunciador de Cristo. Amém? Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 11: em verdade vos digo, 2 pontos: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha o que Jesus está falando: entre os nascidos de mulher, não existe profeta maior do que João Batista. Ou seja, de todo homem que nasceu, até João Batista não tem ninguém maior que ele, e um profeta maior que ele. Agora, o mais interessante, eu acho muito engraçado a ótica de Deus. O mais interessante nisso é que João Batista nunca entregou uma revelação. João Batista nunca fez cair fogo do céu. João Batista nunca curou ninguém. João Batista nunca fez sinal nenhum. A única coisa que ele falou para o povo é o seguinte: raça de víboras, se arrependa porque está chegando o reino de Deus. Só isso. E ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Elias, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Davi, ele é maior do que Gideão, ele é maior do que Sansão, ele é maior do que Amós, ele é maior do que Abacuque, ele é maior do que todos os apóstolos, ele é maior do que todo mundo. Isso segundo a visão de Jesus. Jesus é Deus, Jesus está falando, o Filho de Deus, que é Deus, está falando. Amém? Agora, ponto e vírgula.
Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ponto e vírgula. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha para você ver que coisa incrível. Olha para você ver que coisa incrível. O abençoado não fez nada na nossa ótica. Não fez ter fogo no céu, não transformou o cajado em cobra, não abriu o mar vermelho, não ressuscitou nenhum morto. Eliseu fez 14 milagres. Depois de morto, Eliseu ainda ressuscitou gente. Elias fez 7 milagres. E no final ele foi levado para o céu vivo. Mas João Batista é maior do que todo mundo. E agora, Jesus vai dar um nó na minha sua cabeça. Que se você for menor do que o João Batista, você vai ser maior que ele. Olha que dá para entender isso, apóstolo. E de que Jesus está falando aqui? Aqui está o X da questão. Jesus está falando de quê? Jesus primeiro elogia João Batista, fala que nos nascidos de mulher não tem ninguém igual a ele. Ele é quem anunciar o caminho do Salvador. Mas aí depois Jesus fala, depois Jesus vai falar que o menor, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, desde os dias de João Batista até agora, então está falando de que dia? Agora, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado na moleza, é tomado na maciota, não precisa fazer nada. Não é só ficar deitado em casa de braço cruzado, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa plantar, não precisa semear, não precisa fazer nada. É isso que está falando? Não é? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. É desses menores que Jesus está falando. Então, calma aí, quando alguém fala assim, irmã Cira, você não vai fazer nada para você ir para o céu, Jesus já ganhou tudo. Fica tranquilo, irmão. Jesus, você não precisa carregar a cruz, Jesus já deu tudo. É verdade isso? Não. O reino dos céus é tomado por esforço. Amém? Por esforço, ou seja, eu tenho que me esforçar, até mesmo porque a porta é a cruz, então a porta é estreita, amém? Você sabia que a porta para entrar no céu é a cruz? A cruz é isso aqui, ó. Amém? Uma cruz de madeira de acácia, é isso aqui. Dá para passar de qualquer maneira? Não, né? A porta é estreita. Amém? Quem é que tem a condição de te fazer atravessar essa porta? Só Jesus. Mas para isso você tem que ser o menor. Amém? Por isso que Jesus está falando que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, porque conseguiu passar pela porta. Amém? Conseguiu, está vendo? Jesus enviou o anjo da eletrônica, conseguiu passar pela porta. Passou por onde, gente? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só se apodera do reino dos céus quem se esforça. Amém? Porque, versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está falando, irmã Elvira, que João Batista, que até desde os dias dos profetas até João Batista, o negócio é na força, é no esforço. E se o pessoal quer acreditar, João Batista é Elias, porque na verdade Elias veio primeiro que João Batista. E havia uma profecia que viria alguém na unção de Elias, e esse alguém é João Batista. Claro que não é a reencarnação,
porque nós não acreditamos em reencarnação, amém? Mas João Batista tinha o mesmo perfil de Elias. Elias também vestia vestes de couro, vestidura de camelo, comia mel silvestre e comia gafanhotos. João Batista também nessa mesma pegada, amém? Mas na unção de Elias, amém? Só que Elias foi levado para o céu vivo, um redemoinho. João Batista perdeu a cabeça. E por falar nisso, eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabe quanto vale a cabeça do profeta? Metade de um reino, amém? Vamos supor, se fosse no Brasil, a cabeça do profeta valeria metade do Brasil. Então a cabeça de um profeta vale metade de um reino. Como que eu sei disso? Porque quando a Herodia, a filha Salomé Júnior, a filha da Salomé, da mulher de Filipe que estava traindo ele com Herodes, ela dançou lá no dia do aniversário de Herodes, ela dançou a dança do ventre lá. Herodes ficou muito feliz porque Herodes tinha o olho cobiçado a menina, e ele falou para ela: pode pedir qualquer coisa que você quiser. Aí a mãe dela, usada pelo espírito de Jezabel, falou: pega a cabeça de João Batista, porque ele vive falando que eu sou pecadora, porque na verdade ela estava casada com o irmão, ela já era casada com Filipe, que estava muito longe, e ela tinha um caso com Herodes, ela casou com Herodes, foi bíblica, e ela era terrível, ela era do diabo. E ela falou para a filha dela: fala para ele que você não quer nada, você quer a cabeça do profeta. A menina podia ter pedido diamante, ouro, joia, mas ela pediu a cabeça do profeta. Então a cabeça do profeta vale metade de um reino, amém? Porque era o que Herodes ia dar para ela. Pura hermenêutica bíblica, concordância. Mas agora começa a apertar, amém? Agora o negócio começa a ficar pesado. Versículo 16: mas a quem hei de comparar, Moisés, esta geração? Mas a quem hei de comparar esta? Está falando de nós, de Moab, amém? Jesus, quem está falando? Jesus. Mas a quem hei de comparar? Eu vou traduzir. Jesus está falando: a quem hei de comparar? Apóstolo Ruth, apóstolo Sérgio, missionária Débora, irmã Elvira, irmã Cira, missionária Samira. A quem eu vou comparar vocês? Mas a quem hei de comparar vocês? Vocês são semelhantes a meninos. Olha o que Jesus está falando. Diga comigo: ai. Esse ai foi bem fraquinho, diga de novo. Jesus está falando: vocês são semelhantes a meninos, crianças. É um elogio isso? Claro que não. Aqui não. Nesse texto não. Mas aqui hei de comparar vocês. Vocês são semelhantes a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros, aos outros meninos. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou falar com toda. Está certo que a palavra ela corta primeiro aqui é para nós, mas eu vou falar. Eu estou aqui em Marília, liderando essa igreja. Eu já tive um corpo ministerial com quase 50 obreiros. E quando eu fazia reunião, eu pau quebrava, eu falava o que tinha que falar, porque eu queria ver a obra abençoada. Na igreja, no culto, tinha domingo que eu pegava pesado, só quem pegava no domingo era eu. Nessa igreja, lá, uma igreja de centenas de pessoas, eu não pregava nos dias de semana, eu só pregava no domingo. Tinha outros pastores que pregavam na semana. E no domingo, tinha domingo que o Espírito do Senhor me tomava e a exortação. O pau quebrava nas costas do povo. E tanto os obreiros se adaptavam, quanto as pessoas, os membros, todo mundo agradecia a palavra. Deus falava, era assim: você já imaginou no domingo você vir para a igreja, você só recebeu lapada, 1h30 de lapada, eu pregava 1h30, era 1h30,
Tinha gente lá de 90 anos, que eu falava, você pode ter 90 anos, mas aqui você é meu filho, minha filha. A apóstola chegou a conhecer, tinha velhinha lá que somando dava 250 anos as duas, e elas me respeitavam. Na hora do culto eu falava no apóstolo, o senhor é meu pai na fé, ele é meu pai espiritual, eu cacau descia, chicote estralava. E muitas vezes aqui não é o pecado de Maíra, porque aqui nessa igreja eu tenho me deparado com infantilidade. A gente tem que pisar em ovos para tratar com você, todo mundo, para começar a missionária dela, todo mundo. E ela não desconto que ela ainda é imatura. Senhor, não, eu não posso comparar a missionária dela, agora eu estou falando de maturidade, não de conhecimento, de sabedoria de coisas do mundo. Amém? Porque hoje você dá um celular para um menino aí de 6 meses de idade, ele destrincha o negócio, sim ou não? Você coloca o celular na mão de um bebê, ele desbloqueia para você. Amém ou amém? Eu muitas vezes eu me mato com isso aqui. E olha que eu trabalhava com isso. Amém ou amém? Eu não estou falando disso, não estou falando de conhecimento, porque o conhecimento tem no Google. Eu estou falando de maturidade. E mulher é dito, a psicologia diz que mulher amadurece muito mais rápido que o homem. Meu amém? Meu amém? Mas a missionária Débora, eu não posso comparar ela com a irmã Elvira, com a missionária Silveira, com a irmã Cira, com o apóstolo. Posso? Na questão de maturidade? Posso? Só se a pessoa tiver desvio mental, tem problema, aí a pessoa muitas vezes tem gente que tem uma maturidade retardada. Eu já vi gente com 40 anos que se comportava como uma menina de 5, mas aí ela tinha problema mental. Estou falando disso aqui, todo mundo é saudável, amém? Na mente. Mas Jesus está falando ali de algo para nós aqui, e algo real. Algo real. A gente precisa amadurecer, gente. A gente não pode ficar se comportando como criança, senão a alma não cresce, a igreja não vai para frente. Eu, como líder de vocês, nem sempre eu vou ser amorzinho, nem sempre para todo mundo, tanto para quem está no corpo ministerial como quem está na igreja. A gente trata com amor, mas o amor também corrige, não é, amém? Agora, o que eu não posso, como sacerdote, como representante de Jesus, é lidar com um monte de criança. E o apóstolo Paulo, ele fala, lá, se não me engano, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, no final, ele fala, eu quero traduzir para o ser humano, ele fala assim, quando eu era criança, eu andava como criança, eu me vestia como criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas logo que eu via ser homem, eu deixei de lado as coisas de criança. O apóstolo Paulo está falando que ele amadureceu. E uma das coisas que ele tem que entender é que quem está na igreja, quem vem servir o Senhor, muitas vezes Deus vai tomar o sacerdote e vai dar uma emenda, porque o sacerdote é um pai espiritual, e o pai, não é toda hora que o pai está dando beijinho, abraço nos filhos, amém ou amém? Tem hora que tem que chicotear, tem que exortar. O próprio Deus fala na palavra, eu só chicoteio quem eu tenho por filho, amém ou amém? Mas Jesus está falando, vocês se comportam como meninos. Menino não aceita correção. Menino, criança, você corrige, daí a pouco está fazendo igual ou pior. Amém ou amém? Amém ou amém? E isso, quando nós trazemos para cá, trazemos para nós, a gente não pode se comportar assim. Por quê? Porque a gente já tem uma caminhada com Cristo. Eu não posso, mesmo tirando o fato de eu ser um apóstolo, um sacerdote, você ia concordar se eu tivesse um comportamento infantil? Eu não posso ter esse luxo. A minha mente tem que ser madura, porque eu auxilio pessoas, eu conduzo pessoas, eu aconselho pessoas. Amém? Eu já citei na mesa com deputados federais, com prefeitos, mulheres de prefeitos. Não que isso, ninguém é melhor que ninguém. Estou falando de gente que estava ali em evidência, com artistas, para aconselhar, com donos de empresa, para aconselhar. Agora você imagina se eu não tenho uma mente madura, como que eu vou aconselhar? Como que um cego vai guiar outro cego? Como que eu posso te conduzir para a vitória se eu não tiver maturidade? Amém ou amém? E qual é a diferença entre alguém maduro para alguém imaturo? A diferença são as decisões.
é o comportamento, é a postura, é como a pessoa aguenta as coisas. Quando uma pessoa imatura se dói com tudo, não aguenta a pressão. Jesus tratava com um monte de gente imatura, mas que amadureceu. Eles cresceram, mas Jesus nesse momento está chamando eles de imaturos. Eles eram. Jesus ele tinha Pedro, que era colérico sanguíneo, era da briga. Tudo Pedro era da briga, tudo ele era entrando. Ele queria pôr a mão em tudo. Era uma qualidade e um defeito. Tinha Natanael que era exigente. É Natanael que vai falar: pode vir alguma coisa boa de Diadema? Quando apresentam Jesus para ele fala: de onde que ele é? Ele é lá de Diadema. Pode vir alguma coisa boa de Diadema? Ele era exigente. Natanael gostava de tudo, entendeu? Tinha Judas que roubava a bolsa, roubava o gasofilaço. Tinha mau caráter, era mau caráter. E tinha João que era carente. João só gostava de ser paparicado por Jesus. Tanto é que João é o último a morrer. É o único que não pode martirizar. Mas se você for catalogar os discípulos de Jesus, era tudo problemático. Cada um tinha um problema, mas amadureceram. Amém? Pedro, no final da vida, ele falou: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não posso morrer como mestre. Eu não sou digno. Com exceção de Judas, todos os apóstolos amadureceram. Porque eu vou te contar algo que talvez você não saiba. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de Pedro, tinham entre 16 e 17 anos. Talvez você não saiba disso. Aqueles apóstolos barbudos, velhos, que você vê no quadro lá, é tudo mentira. Os discípulos de Jesus, os apóstolos que assessoravam Jesus, tinham entre 16 e 17 anos. O mais velho era Pedro, que era maior de idade. O resto era tudo menor de idade. Todos eles. Amém? Então, o que a gente tem que entender eu posso passar, quando eu venho para Jesus, eu começo a caminhar assim, mas eu posso continuar do jeito que eu sou, não. Olha, a gente está vivendo uma época, eu não vou citar o nome dele aqui por causa do YouTube, mas tem um pregador aí que ele falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Ele falou que essa é a geração mais difícil que já pisou na terra. Uma geração que você não pode cobrar de uma irmã que ela cubra o ombro. Uma geração que você não pode pregar arrependimento pela igreja. Uma geração que se você cobrar do corpo ministerial mais vida com Deus, se você cobrar aqui mais serviço, eles querem ir embora. Só que é uma geração que não quer nem vir para a igreja, não quer ser exortado, não respeita o sacerdote. Na minha época, já falei aqui para você, vou falar de novo, eu tratava o meu pastor de senhor. Muitas vezes ele era mais novo que eu, mas só pelo fato de ele ser sacerdote ali, era liderança, eu tratava de senhor. Amém? Eu nunca bati boca com um sacerdote meu, por isso eu sou abençoado. Quando eu saí da igreja que eu congregava, eu saí debaixo da bênção. O meu apóstolo, eu não posso te segurar. O Deus já me falou que tem na sua vida, soprou sobre mim, me ungiu e me liberou. Amém? Eu saí debaixo da obediência. E uma das coisas que o Espírito Santo quer falar aqui é o seguinte: criança não sabe obedecer. Pessoas imaturas não sabem obedecer. E aí, você precisa amadurecer nesse sentido. E tem um detalhe: não adianta você ser obediente um momento para você obter as bênçãos de Deus, com um plano de lá na frente quebrar, tirar o brinco na orelha. Já ouviu falar do escravo de orelha furada? Jesus, nós somos escravos de orelha furada. A gente podia ir embora, mas a gente decidiu servir a Jesus. Então a gente tem que ficar. Não adianta você ter um plano lá na frente, quando tiver tudo Deus me revelar. Deus sabe. Amém ou amém? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Se você pegar uma igreja e colocar pessoas como eu, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Mas se você pegar uma igreja e colocar pessoas como eu, da minha época, da época em que eu aceitei Jesus,
Se você encheu uma igreja com pessoas da minha época foram forjados como eu fui, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença na palavra, no conhecimento bíblico, na hora, no tempo de oração. O povo hoje não consegue orar meia hora. Na minha época, para você ser obreiro, você tinha que orar no mínimo 4 horas. Você tinha que passar por uma sabatina. Se você não fosse batizado com o Espírito Santo, você não era levantado como obreiro. Você não podia. Vou falar um negócio para vocês que hoje não fazemos mais, mas na minha época eu fazia. Antes de levantar alguém como obreiro, o pastor mandava alguém na rua dele perguntar para os vizinhos qual era o testemunho dele. Se tivesse fornicando, não era levantado. Se tivesse algum vício, não era levantado. Se era experimentado. Se não obedecesse, se não passasse pelo crime, não era levantado. Eu conheci uma missionária, ela era conhecida minha, ela congregava numa batista, o batista de onde eu vinha, central, e ela, o pastor passou um ano pisando no pescoço dela. O pastor passou um ano assim, ó, pisando no pescoço dela. Você sabe o que é isso? Eu já passei por isso. O pastor estava pisando mesmo no pescoço dela. Não, tinha reunião de obreiro, ela ia falar, cala a boca que não é sua vez. Não é sua vez de falar. No último dia, eles estavam numa reunião, e eu vou falar, eu não vou falar aberto, além de estar no altar. Deus mandou, Deus permitiu que ele testasse essa irmã. Ela era obreira, amém? Ela foi falar na reunião, meus irmãos. Ele falou assim: ó, cala a boca, sua Amy. Falou para ela: cala a boca, sua Amy, eu estou falando. Isso ela me contando. Ela deu vontade de pegar a cadeira e tacar na cabeça dela, mas ela sentiu que tinha algo errado. Ela foi para o joelho orar, ela ficou na dela. Quando foi no dia da unção, chamou todo mundo que ia ser o dia do diácono, a pastora, a missionária, nas igrejas batistas tem missionário. Aí na hora foi chamando, e ela nem se ligava. Aí foi chamando, de repente ali, fulana de tal, obreira fulana de tal. Ela, é o pastor que passou um ano pisando nas coisas dela. Fulana obreira de tal, sobe aqui. Aí falou: sobe aí. Quando ela subiu, ele falou: ajoelha aí que eu vou te ungir missionário. Então, Deus permitiu que ele pisasse no pescoço dela durante um ano, para ela ser provada, para ela receber a unção do missionário. E ela se tornou uma grande missionária. Hoje as pessoas não recebem bênção na igreja, porque quem Deus usa para provar você sou eu. E as pessoas não recebem bênção na igreja, porque as pessoas não conseguem se submeter. As pessoas não conseguem, o ego, sabe? O problema da criança é o ego. Ninguém diz em mim, não sei o que, eu sou mais eu. Não sabe nada. Amém ou amém? Não sabe nada. Se comparar com eu não sei nada. E olha que eu já tenho uma bagagem muito grande, eu não sei nada. Muitas vezes não sabe servir uma ceia, não sabe pregar, ministrar uma ceia, não sabe fazer um batismo. Ainda não consegue ler 5 versículos bíblicos. Não sabe o que é necessário para você pegar uma palavra e já acha que sabe tudo. Amém ou amém? Quer ensinar? Teve gente aqui na igreja que não está aqui hoje que queria me ensinar como fazer o louvor da igreja. Não sabe nem por onde começa o louvor e quer ensinar. Eu vou te falar um negócio com toda humildade. Eu não preciso que ninguém me ensine. Para me ensinar tem que ser mais, tem que ser maior que eu. Porque eu já tenho uma bagagem, são décadas. Já fiz de tudo na igreja. Amém ou amém? Mas mesmo assim eu me mantenho humilde. Eu sou pequeno, preciso aprender todo dia. Se chegar um sacerdote que eu reconheça que ele tem algo para me ensinar, eu vou receber. Amém ou amém? Porque isso é maturidade. Amém ou amém, meus irmãos? A gente precisa mudar. Mas a quem é de comparar vocês? São semelhantes a crianças.
que sentados nas praças gritam às outras crianças. Olha aqui que interessante, olha que funciona assim. Nós vos tocamos flauta e não dançaste. A gente está fazendo ali, o culto está alegre. Está vendo lá? O apóstolo ele fica pulando no altar. Também aquela igreja lá é porta larga, porque lá pode ir de bermuda, pode ir de boné. É isso que Jesus está falando. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos choro, lamentações, reclamações e não chorastes. Então Jesus está falando o seguinte: você chegou a criança, que é o seguinte: se tem alegria, se é um culto, uma palavra de ânimo e tal, o plano foi legal. Se é uma palavra sabe, uma palavra de exortação, hoje também não foi legal, se nada está bom. Criança é assim. Amém? Versículo 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: se você está numa igreja que libera tudo, não está legal. Se vocês estão numa igreja muito rígida, não está legal, que é o que ele vai falar na frente. Se vocês estão numa igreja que dá liberdade, não está legal. Se vocês estão numa igreja que arrocha, não está legal. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem que tem demônio. Veio Jesus, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, guloso e bebedor de vinho, que anda com publicanos e pecadores. Então Jesus está falando assim: João Batista veio. João Batista é o meu precursor. João Batista, o que quer dizer isso aqui? São duas igrejas. João Batista é uma igreja e Jesus é outra. João Batista sentava com pecadores. João Batista bebia vinho. João Batista em festa. João Batista comia banquetes. Jesus bebia vinho. Bebia. Jesus andava com pecadores. Andava. Jesus ia em festa. Claro que ia. Aí vamos falar: João Batista tem demônio e eu tenho demônio. Estão me chamando de guloso, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, vocês não sabem o que vocês querem. Só que Jesus está falando aqui, mas a sabedoria é justificada. Olha que interessante. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus quis dizer aqui na parte B, parte C do versículo 19? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus está falando ali o seguinte: a obra de João Batista justificou João Batista. João Batista era do jeito que ele era, porque ele tinha que ser assim. Ele tinha que morar no deserto, vestir pelo de camelo, comer mel silvestre. João Batista, ele estava preparando o caminho para o noivo. Ele estava guardando a igreja. João Batista estava abrindo caminho. Deixa eu falar um negócio para você. Você já ouviu falar dos bandeirantes? Borba Gato e tal. Vocês sabiam que, vocês devem ter estudado isso na escola, quando os bandeirantes começaram a vir para São Paulo, eles abriram o caminho como? No facão. Tinha ônibus? Não tinha. Tinha metrô? Tinha nada. Foi fácil para eles, mas para nós já está sendo. Amém ou bem? Hoje eu não preciso cortar a estrada no facão para eu viajar daqui para o interior. Daqui para Minas eu não preciso cortar no facão. Amém? Mas a gente não para pensar o quanto foi difícil para eles. Mas eles fizeram isso para nós. Então Jesus está falando o seguinte: eu não preciso vestir pele de camelo e comer gafanhoto no silvestre, porque
Agora está sendo inaugurado outro tempo. Em João Batista está acabando o tempo da lei, e em mim está chegando o tempo da graça. Eu sou o noivo. Amém? Eu sou o noivo. E olha que interessante. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu estou terminando, eu quero que você preste atenção. Se eu não me engano, Salmo 35, versículo 4 e 5, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Deixa eu procurar aqui que eu quero chegar lá. Amém? Salmo, que a gente termina. Salmo 30 aí. Interessante isso aqui. Salmo 35. 37. Aqui é Salmo 37, perdão. Agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então, calma aí, para terminar com esses dois versículos. Agrada-te do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então eu tenho que me agradar de Deus, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que ser um crente feliz, obediente, resiliente, maduro. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Então, para a gente terminar, o que Deus está falando nessa noite? Amadureça como igreja. Deixa as coisas de menino para lá. Confia em mim. Amém? Anda segundo os meus preceitos. Aguenta o tranco. Aguenta a exortação. Você é soldado. O que Deus está falando aqui no dia de hoje? A gente é soldado. A gente é o quê? Soldado. Deus está falando uma tradução para os dias de hoje, para de mimimi. Vamos parar de mimimi. Vamos aguentar. Se a gente for convocado por Deus, Deus viu graça na gente. Vamos parar de mimimi. Vamos aguentar o processo para a gente crescer. Amém? Como que Deus vai te entregar coisas grandes se você não aguenta a exortação do homem de Deus? Se você não aguenta, se você não para tentar entender que tudo que você está passando na igreja é um processo que Deus está te preparando para algo melhor na frente. Amém? Entregar o caminho. Confiar. É igual lá no monte lá, Deus me deu uma revelação forte agora no dia que eu fui na segunda, e confirmou e falou comigo ontem, quando eu e a apóstola fomos lá. Deus me deu algo muito forte, profundo, para a irmã Cida e para o senhor Cibira, que são coisas, segredos para um e para outra, e para outras pessoas que não estão aqui. Eu vou entregar, mas na hora certa. Eu falei com Deus, eu quero que Deus me debulhe, me mostre como falar, porque são coisas difíceis. Deus mandou entregar para vocês. Amém? Mas o da Mistérios eu entreguei para ela. Só que Deus não vai dar coisas grandes para pessoas que não suportaram o processo e não obedeceram. Amém ou amém? Talvez, já para terminar, talvez essa bênção que você está esperando, ele não veio porque você não está maduro ainda. Não é a bênção que não está pronta, é você que não está pronto. Amém? Escolha de pés.
foram abençoados? Amém ou amém? Quem vai deixar de ser criança a partir de hoje? Agir com maturidade, né? Não vai mais colocar o grampo no interruptor, né? Porque criança faz isso, né, Mister? Você não vai mais colocar o grampo no interruptor, né? Pelo amor de Deus, né? Terminando, gente. O que Deus quer de nós é obediência, resiliência, entrega total. Sem isso a gente não vai conseguir tomar o céu pela força. Amém? Apóstolo, chega aí, apóstolo. E união também. Amém? União também faz parte da maturidade. Amém? Temos que ser unidos.